Eu sou o professor Paulo Rangel Rios, da Universidade Federal Fluminense. Nesse vídeo e nos próximos vídeos nós vamos falar sobre martensita. Bem, algumas considerações gerais primeiro, depois início da transformação martensítica, resistência mecânica, morfologia e subestrutura. Eu recomendaria os livros de transformação de fase, Padilha e meu, e Phase Transformation in Metals, de Porter e Easterling. Pode ser a terceira edição também, que tem um bom capítulo sobre martensita e bastante acessível. A martensita tem essa desvantagem do ponto de vista industrial. Ela não pode ser usada sem o revenido, pelo menos por enquanto, hoje, em 2021. Pode ser que no futuro se consiga desenvolver uma martensita que possa ser usada sem revenido. Mas as martensitas em aços, pelo menos, não podem ser usadas sem revenido, porque elas ficam muito frágeis. Muito bem, vamos começar a falar do início da transformação martensítica. Eu recomendo aos estudantes que olhem, por exemplo, Callister, o capítulo 9, para as curvas TTT e CCT, para ver onde a martensita começa de maneira mais precisa. Existe geralmente uma expressão empírica que nos dá MS em função das percentagens em peso dos elementos de liga do aço. Então, por exemplo, o aço 1080, temos uma MS, onde a martensita começa, se você resfriar suficientemente rápido para evitar reações difusionais. O 1040, vocês veem que é uma temperatura bem mais alta. Então, o efeito do carbono no MS é bastante pronunciado. E o 4340, 38 graus, porque além do efeito do carbono, você tem muitos elementos de liga, né, que abaixam a temperatura de transformação. Então, e a temperatura MF é aquela temperatura em que a martensita termina. É mais difícil a gente ter uma expressão para MF. Quando o MF está abaixo da temperatura ambiente, se eu tivesse colocado muitos elementos de liga, talvez até o MS fosse abaixo da temperatura ambiente, como nós vamos ver em alguns aços, algumas ligas ferro-níquel, a gente pode ter a austenita retida na temperatura ambiente. É muito comum a gente ter a austenita retida para aços que têm teor de liga maior. Bem, eu sei que alguns já devem estar cansados só de ver essa lista, mas nós vamos falar sobre cada um desses itens, mas eu acho que é interessante a gente dar uma passada geral sobre todas essas características. Então, a martensita é uma transformação displaciva, vocês vão ouvir falar. O que é isso? Que o crescimento da martensita ocorre sem difusão, sem assistência da temperatura. A transformação martensítica é controlada por nucleação. No caso, estamos falando de martensitas não termoelásticas. Nós vamos falar de martensitas termoelásticas em outros vídeos específicos. O crescimento da martensita é extremamente rápido. Então, algumas vezes parece que é independente da temperatura, então são chamadas martensitas atérmicas. A velocidade de crescimento é rápida e não depende da temperatura de transformação. O crescimento se dá pelo movimento de uma interface glício. O que é isso? Uma interface nas quais as discordâncias são capazes de deslizar sob o efeito de uma força. Que força é essa? No caso, é a força motriz química, que se comporta como se fosse uma tensão aplicada. Em aços, a martensita se transforma em austenita tetragonal de corpo centrado, com a razão C sobre A muito baixa, quer dizer, acaba que esse tetragonal é basicamente um cúbico de corpo centrado. Experimentalmente, a gente vê o chamado plano de hábito, que nós vamos falar mais adiante, e esse plano permanece invariante após a transformação. Essa característica é muito importante, nós vamos ver mais adiante. E a morfologia pode ser placas, ripas e lenticular, que nós vamos dar exemplos também. Aqui é o exemplo da estrutura da martensita. Nós temos aqui o parâmetro da rede da austenita, em função do teor de carbono. Vê que quando a gente coloca mais carbono, o parâmetro da rede aumenta, porque o carbono dilata, ele fica intersticial, mas ele provoca uma distorção grande, então ele dilata a rede da austenita e com isso o parâmetro da rede aumenta. Aqui nós temos a influência
na tetragonalidade da martensita. Vê que essa tetragonalidade é muito baixa, né? Aqui nós temos um parâmetro da rede 0,3 e aqui nós temos um parâmetro da rede de 0,28, quer dizer, mesmo com 1,5% de carbono, mais de 1% de carbono. Nas martensitas comuns, em ácidos, a gente em geral tem entre 0,5%, a gente fica com um parâmetro da rede muito próximo do hexagono, do cúbico de corpo centrado. Então nós temos tetragonal, mas que na prática o C sobre A é muito pequeno, quer dizer, muito próximo de 1, não é pequeno. Então, por exemplo, com 0,1% de carbono, a gente tem uma tetragonalidade muito baixa. Então, basicamente, nós vamos falar de martensita cúbica, vamos dizer assim, quando tem teor de carbono baixo, é muito difícil a gente medir essa tetragonalidade. Aqui a gente tem um exemplo do efeito do carbono na dureza. Você vê que o carbono na austenita aumenta um pouco a dureza, como é natural, né, por causa dessa distorção na rede. Mas a gente vê que no ferro-carbono, na martensita, a martensita aumenta de praticamente 300 até 800 Vickers ou mais, quando a gente vai aumentando o teor de carbono. Se a gente fizer isso em dureza Brinell, por exemplo, ou dureza Rockwell C, nós vamos ver um platô mais abaixo. A dureza Vickers reflete melhor o aumento da dureza. Quais são os fatores importantes para a dureza da martensita? O teor de carbono é o fator mais importante. Discordâncias, nós vamos ver que a martensita, pelo menos a não termoelástica, tem uma densidade grande de discordâncias. O tamanho é praticamente a densidade de se eu tivesse deformado bastante o material. É altíssima realmente. Mesmo quando ela não tem carbono, a martensita tem uma resistência mecânica superior ao da ferrita, mesmo que ela seja CCC, porque ela tem uma alta densidade de discordâncias e tem um tamanho de grão muito fino. O que seria o tamanho de grão martensite? Aí nós podemos dizer, por exemplo, se for uma placa, podemos dizer que é o tamanho da placa. Então as placas são finas, fica um tamanho de grão bastante fino. E outros fatores que nós diversos que nós não vamos mencionar aqui, né? Então, para quem esse gráfico foi tirado de Winchell e Cohen, Transactions AMS 62, você vê que muita coisa da martensita básica, propriedades mecânicas, já é conhecida há muitos anos. Aqui é um exemplo da martensita em ripas. A gente vê a micrografia lenticular, a gente vê claramente que são lentículas. E aqui é placa fina, veja que elas são praticamente paralelas, né? Todas são microestruturas derivadas obtidas no ferro-níquel, aumentando o teor de níquel e variando o teor de carbono. Em inglês, ripa seria lath, lenticular lenticular e placa fina thin plate. Essas fotos belíssimas são tiradas do trabalho do MAC de 2007. Aqui nós temos uma visão esquemática de como uma placa de martensita é feita. Inicialmente se forma o que a gente chama de mid-rib, ou espinha, né? E essa espinha é uma placa muito fina em que tem máculas aqui, tá certo? Em seguida, essa região ela cresce, ela fica mais espessa, né? Aumenta a fração volumétrica. Essa interface migra. E essa região aqui, adjacente, se deforma plasticamente, a austenita se deforma plasticamente. Então, quando essa interface cresce, ela vai herdando essas discordâncias da deformação da martensita. Tá certo? Nós vamos ver a micrografia ilustrando isso. Isso é para mostrar grande densidade de discordância. Veja que aqui, como tem muitas discordâncias aqui, essa interface não vai ser mecanicamente reversível. Mesmo que eu aplique uma tensão oposta, ela não vai voltar por causa das discordâncias. Aqui a gente tem a martensita lenticular, aqui é a transformação praticamente total, foi cortesia do Zilnik, foi tirada essa foto no Max Planck com EBSD. E essa daqui é muito interessante, que mostra a subestrutura. Você vê
as placas formam um zigue-zague característico para acomodar a deformação elástica, né? E plástica, né? Que está na austenita adjacente, principalmente elástica. Então elas adotam essa forma, que minimiza. Então isso é induzido pela própria transformação martensítica. Veja que a força com que as placas batem nessa placa inicial é tão grande que se formam máculas dentro da própria placa. Então aqui a gente tem o midrib, como eu falei, e aqui nós temos as máculas em volta do midrib, e em seguida nós temos essa região que cresceu após a formação do midrib. Que foi tirado também no Max Planck em 2016, no microscópio deles, que agora deve estar melhor, nós já estamos em 2021, mas o microscópio naquela época já era fantástico. Microscópio de varredura com aumento estúpido, né? Com resolução estúpida também, a gente vê aqui as máculas, tá certo? E aqui aumentado, nós vimos as máculas e o midrib, e nós vemos aqui a densidade de discordâncias e discordâncias também aqui, tá certo? Como a gente mostrou, a espinha, as máculas e em seguida a interface martensita-austenita, o espessamento. Também, isso daqui, essa foto foi tirada em ferro 30% de níquel pelo Zilnick por mim. Finalmente a gente vai mostrar esquematicamente a martensita em ripas. É bastante diferente, porque entre as placas a gente tinha quase um espaçamento, né? Austenita entre as placas. Aqui a gente não tem. A gente pode ter até austenita retida entre os látis, mas aqui a gente tem as ripas ou os látis, tá certo? Veja, aqui as ripas têm pequena diferença de orientação. Você vai dizer, mas a cor é muito diferente. É porque no microscópio de transmissão, uma pequena desorientação já dá origem a um contraste grande. Então nós temos o bloco, ele é formado de várias ripas com uma pequena diferença de orientação. Então o bloco aqui é formado por essas ripas todas aqui, tá certo? Essa diferença de orientação é pequena, apesar de ter sido representado com cor diferente. Aqui tem outro bloco. Então um pacote é um conjunto de blocos. Cada bloco aqui representa isso aqui. Essa é a subestrutura. E num grão ele pode ter vários pacotes. Eu acho que ficou bem claro desse esquema. Foi do Morito, Acta Materialia 2003, um trabalho que eu recomendo que vocês achem. É só chegar no Science Direct, Acta, e botar Morito lá que vai aparecer esse trabalho. Aqui o mesmo trabalho do Morito, a gente vê, aqui não está muito bom da gente ver, né? Mas aqui é só para mostrar, são duas figuras de difração, essa é a microscopia eletrônica de transmissão. Veja, as duas estruturas estão muito próximas, mas veja que aqui aparecem todos os pontos e aqui só aparecem, as condições de contraste são diferentes. Aqui você está difratando muito, então a região vai aparecer mais escura. Aqui está difratando menos, né? Só esses pontos aqui, a região vai aparecer mais clara. Vê que o feixe central é muito mais intenso aqui. Mas tudo bem, quem não tem experiência com microscopia de transmissão, tudo bem, não tem problema. Eu recomendo que vocês olhem o trabalho do Morito. Então essa diferença de orientação pequena, bastante pequena, ela é suficiente para mudar completamente as condições de contraste. Então uma das placas, essa placa vai aparecer mais clara, essa vai aparecer mais escura. E finalmente nós temos a subestrutura, mostrando aqui, são reconstrução, um trabalho fantástico do próprio Morito, mas em outro trabalho, em outro paper, que eu também recomendo que vocês dêem uma olhada, é muito bonito. E ele dividiu o grão em pacotes, tá certo? Ele pegou o grão aqui, ele reconstruiu, inclusive as orientações, dá para fazer isso em EBSD, e cada região do grão é um pacote. Tá certo? Muito bonito esse trabalho. Bem, então é isso. Nós vimos a martensita em lenticular, a martensita em placas finas é basicamente a lenticular, mas sem aquele crescimento, e a martensita em ripa. Eu quero agradecer quem chegou até aqui e pedir, por favor, para vocês darem um like ou se inscreverem no canal,
para a gente chegar aí a um número mínimo. Não pretendo chegar a 80 milhões, a 120 milhões de seguidores, mas queria chegar a um número, alguns 1.000, 2.000 seguidores, para mim já está bom.